E aí pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aí trazendo algumas explicações para vocês, dessa vez a respeito do que, professor? A respeito, se você já leu o título do vídeo, você já sabe, né? A respeito de... Não, sempre eu erro o lado, é para cá. Filosofia, o terceiro plano de trabalho, a terceira quinzena. Certo, pessoal? Não vou arrastar muito papo, porque vocês já estão meio que por dentro dos assuntos, né? Já sabem mais ou menos como é que funciona a situação, já estão pegando o ritmo, né? Então vamos lá, como é que vai funcionar? Vamos explicar o que a gente trouxe ali no plano 3, a vida simples segundo os cínicos. Só lembra, quando a gente está falando de filosofia, a gente fala dos cínicos, a gente não está falando do contexto que a palavra tem hoje em dia, né? De cinismo, de ser aquela pessoa dissimulada. Não, os cínicos, o cinismo foi uma linha de pensamento filosófico, certo? Bom, o que tem ali nesse texto? O primeiro texto tem o título Precisamos Mesmo de Tanto, que traz, né, informações a respeito dos cínicos e de coisas que estavam no plano anterior que vale a pena rever. Por que eu optei em trazer de novo esse texto? Porque senão a atividade desse plano, vocês só conseguiriam realizar quando eu devolvesse, né, o plano 2 para vocês, que eu ainda estou corrigindo ali, certo? Então achei importante trazer. E o que traz nesse texto ali, né? Traz que o fundador do cinismo foi um cara chamado Antístenes de Atena. Antístenes tem até a ver com antítese. O que é antítese? Ideias contrárias, tá? Mas o principal filósofo dos cínicos foi um cara chamado Diógenes de Sinope, porque ele não era o sobrenome dele, é Sinopes, era o nome dele, ele vinha da cidade de Sinope. Antigamente as pessoas não tinham sobrenome, antigamente o sobrenome dela, para distinguir ela, era de onde ela vinha. Tá, se ele tivesse vindo dois Diógenes de Sinope, esse ia ser fácil de distinguir, vocês vão ver daqui a pouquinho. Quem já leu o texto já está ligado por quê. Mas vocês vão entender por que seria fácil distinguir quem é o Diógenes de Sinope, o filósofo. Se tivesse outro, sei lá, um Diógenes de Sinope peixeiro, por exemplo, né? Vai saber. Seu pensamento do Diógenes influenciou a filosofia no período helenístico. O que é o período helenístico, professor? É o período em que a cultura da Grécia estava mais desenvolvida e mais expandida lá na região da Europa, na região onde a Grécia existia e existe ainda até hoje, né? Era o período chamado de helenístico, é o período em que o pensamento grego, né, o modo de viver dos gregos, mais se espalhou pela região. Ele dizia, o Diógenes, que o ser humano deveria viver de acordo com a essência, ou seja, conforme a natureza dele. E para ele, qual era essa natureza do Diógenes? Deixa eu botar aqui para cima, professor. Qual era a natureza do ser humano para o Diógenes, né? Era que o ser humano não precisava da matemática, da física, da astronomia e menos ainda dos sistemas metafísicos que o Platão e o Aristóteles desenvolveram. O que eram esses sistemas metafísicos que o Aristóteles e o Platão desenvolveram? Os pensamentos a respeito da vida após a morte, por exemplo. Da existência ou não de uma alma, de um espírito, né? Se tu era dotado só de mente ou se tu tinha alguma outra coisa que animava o corpo. E aquela velha história, né? De para onde venho, de onde venho, para onde vou. Isso é coisa dos filósofos gregos, lá do Platão e do Aristóteles, por exemplo. Que são, então, esses sistemas metafísicos. O que é metafísico? Além do físico, além da realidade, além do corpo material, né? Então, esses pensamentos sobre o espírito, sobre a existência de outros mundos pós a morte e sobre o que acontecia depois da morte. O ser humano precisaria apenas satisfazer as suas necessidades mais básicas, como comer, dormir e abrigar-se, ou seja, para o ser humano ter uma vida plena, ele só precisaria do básico para viver, né? E acreditava que vivendo de modo simples, aí a pessoa poderia ser livre e feliz. Ou seja, se ela tivesse de comer, onde dormir, como se abrigar, ela seria feliz. Era a crença que ele tinha. E uma vida simples para ele, né, para o Diógenes, seria aquela que, distante das comodidades, dos confortos, né, e dos desejos criados pelo convívio em sociedade. O que são esses desejos criados pelo convívio em sociedade? Fama, fortuna, poder, influência, respeito, né? Essas coisas que, segundo ele, isso não traria nenhuma felicidade para o ser humano. Além disso, o que traz nesse plano também, né? A história do próprio Diógenes. Eu vou me botar mais para cima aqui para não atrapalhar. O Diógenes, aqui eu trouxe uma caricatura dele, ó. Ali no plano ela tá em preto e branco, né? Mas aqui tá coloridinho. Era esse velhinho aí, esse tiozinho com cara de poucos amigos. Ele me parece meio brabo assim, né? Estranho, pelo modo de vida que ele tinha.
Ele dizia que as pessoas iam ser mais felizes, e ele seguia esse estilo de vida à risca. Então ele devia ser um cara mais feliz, não essa cara braba aí que ele tá aparecendo aí pra nós. Ali disse, lá no plano falava, né, que o Diógenes nasceu mais ou menos em 400 antes de Cristo, ou seja, 4 séculos antes do nascimento de Cristo, na cidade grega de Sinope, que ficava na Ásia Menor. Depois a gente pode ver um mapa sobre isso, alguma coisa assim, mas não agora, esse não é o momento. E morreu mais ou menos cerca de 325 a.C. também. Ou seja, ele tinha aproximadamente 75 anos quando morreu. E ele viveu por muito tempo da sua vida na cidade de Atenas, capital da Grécia na época. O filósofo teve uma vida semelhante ao seu ideal de simplicidade. Ou seja, tudo aquilo que a gente falou no slide anterior, ele viveu aquilo. Ele levava a sério, né? Diz que ele morou nas ruas como mendigo, diz que ele se protegia dentro de um barril, mais ou menos um Chaves grego, né, para quem está ligado na referência aí, e ele se alimentava simplesmente de sobras e de doações, o que ele ganhava, ou ele comia o que sobrava dos outros, ou ele comia o que lhe era dado. E essa simplicidade, segundo a própria crença dele, segundo a própria filosofia de vida, né, fazia ele se sentir livre e feliz. Certo, pessoal? Bom, ainda nesse plano de trabalho, a senhora não viu ali o que não mandou? Cara, volta um pouquinho o vídeo, dá um pause e veja. Não pode ficar estendendo esse vídeo por muito tempo, não. 2 horas de vídeo, tá doido? Olha lá. Aí a gente trazia uma reflexão a respeito do pensamento dos cínicos e do nosso pensamento e da nossa sociedade atual, né? Que hoje em dia nós vivemos muito baseados pelo consumo de bens, né? Tu tem que ter, tu tem que possuir. Ai, porque eu preciso ter essa canetinha, que eu preciso comprar mais delas, eu tenho que ter toda a coleção, todas as cores. A gente é muito apegado a essas coisas, aos bens efêmeros. O que é um bem efêmero, professor? São os bens não duráveis, são as coisas que acabam. Por exemplo, o meu celular vai se acabar um dia, por mais que eu cuide dele. Ou aquele meu tênis caríssimo lá, que pagou R$1.000 e poucos num par de tênis, que eu acho particularmente um absurdo. Mas muitas pessoas, para se sentirem felizes, gostam, né, de ter esse tipo de coisa. É um bem efêmero que vai acabar, que vai se estragar, que vai sumir, né? E o que é os bens duráveis que fala ali no nosso texto? É a casa que a gente mora, o carro que a gente compra. O carro também dá para até considerar uma coisa efêmera, porque vai se acabar. E se tu pensar por algum ponto de vista, até a casa vai se acabar um dia. Mas elas são coisas que vão durar mais tempo. Eu posso viver a vida inteira na casa que eu abrigo hoje, né? Eu posso viver a vida inteira aqui. Meus filhos, de repente, para eles acabe, eles não queiram ficar com essa casa, vendo essa casa, demulam a casa para aproveitar o terreno, sei lá o que eles vão fazer depois que eu morrer, mas a questão toda é, atualmente a gente dá muito valor, né, para essas coisas, para esses itens, esses bens que não duram nada. Vou dar um outro exemplo de uma coisa totalmente efêmera. É legal? É, não estou dizendo que está errado quem faz, tá, gente? Mas, por exemplo, a pessoa que adora, aquelas pessoas que gostam muito de restaurantes, né, de lancherias caras, assim, aquelas hambúrguerias. Uma vez eu fui num restaurante com um casal de amigos, eu, minha esposa e uns amigos, cara, fiquei apavorado. Os caras cobravam quase R$50 num X. Eu falei pra minha mulher, olha, eu só não vou embora pra não parecer mal educado. Mas é o tipo de coisa que vale a pena tu gastar tanto por um negócio que tu vai comer, vai te dar prazer na hora. A gente já falou sobre os prazeres, né, lá com o Epicuro. Come na hora e some depois, desaparece. E aí? Precisa ser tão caro? As mesmas coisas que eles usavam para fazer aquele X, eles usam no outro X ali que é um pouco mais barato. Entende? Não estou dizendo que é errado, tá, gente? Num restaurante caro, qualquer coisa assim. Se tu tem essa oportunidade, vá, aproveite, conheça. Mas se tu viver só com isso aí não vai te trazer nada. Tu vai só gastar muito mais, né? Então fica essa reflexão aí. E aí, vou falar aqui do slide, o gráfico ali que traz bem a questão da nossa atividade. A Global Footprint Network, footprint, o que é? Global de globo, né? Tá no globo todo. Footprint é o quê? Marca do pé. Se vocês procurarem esse termo no Google, vocês vão ver o símbolo deles, é um pezinho carimbado assim. Network, que é o quê? Uma rede de trabalho. Então, a Global Footprint Network, que é uma rede de trabalho global que tem o logo de um pé impresso, é uma entidade sem fins lucrativos, uma ONG, né, que trabalha baseada em ações de caridade ao redor do planeta. E no ano de 2017, eu acho que eu não botei essa informação no slide, eles fizeram uma pesquisa, né, para definir quais eram os países que mais consumiam, como assim, professor? Que mais compravam coisas
né? E aí conta-se tudo. Comida, roupa, aparelhos eletrônicos, brinquedo, carro, coisas fúteis, coisas úteis e por aí vai, certo? E aí a pesquisa deles foi tentar calcular o quê? Para atender a demanda. O que é a demanda? O que um lugar pede, o que é alguma coisa que uma pessoa pede, o que ela precisa. Para atender a demanda de determinados países, quantos planetas terras teriam que existir para consumir o que aquele pessoal consome, para poder fabricar tudo aquilo que aquele pessoal consome em um determinado período de tempo, que no caso seria um ano, né? Quanto que é? Bom, aqui o slide ele vai estar um pouquinho diferente do que vocês têm no plano, por quê? Porque lá no plano eu coloquei, deixa eu me diminuir um pouquinho mais aqui. Opa, acho que eu estou diminuído no máximo que eu posso. É isso aí, azar. O que acontece? Aqui ó, eu trouxe ele na horizontal. Vocês têm o mesmo gráfico, só que na vertical, de cima para baixo. Eu trouxe ele na horizontal para caber melhor aqui na tela, né? Então aqui tem a estimativa do número de planetas Terra necessários para suprir os hábitos de consumo dos países. Ou seja, quantos planetas Terra aquele povo consome em um ano? Por exemplo, a Austrália ali, olha a Austrália ali, gente do céu, é 1, 2, 3, 4, 5, 5,2 planeta Terra inteiro eles consomem. A França consome 3 planeta Terra, aqui no Brasil a gente consome 1,8 planeta Terra, quase 2 planeta Terra inteiro em um ano, né? E a Índia consome em torno de 0,6 planeta por ano, ou seja, eles comem bem pouquinho, consomem menos, compram menos, né? Então dá uma olhada nesse gráfico, analisa bem aí para poder responder as questões da sequência. Lembra? A gente está fazendo a correção, mas não é para te copiar as questões, as respostas, é para te prestar atenção e encontrar a mesma linha de raciocínio, tá bom? Vamos para a próxima situação. Vou me jogar já para o cantinho aqui para facilitar a vida. Olha lá. Qual dos países incluídos nesse gráfico apresenta a taxa mais alta de consumo e qual apresenta a taxa mais baixa? Pô, Barbada, vou até voltar um pouquinho, olha ali, ó. Vou me jogar de volta lá para cima. Barbada, né? Aqui tem a taxa mais alta de consumo, é o país que consome mais. Então é a Austrália. E o país que consome menos é a Índia. E essa galera toda aqui no meio do caminho, como se o pessoal não fosse importante. É também. Mas para fins de correção, o que nos interessa saber é tu ter identificado que a Austrália apresenta mais alta taxa de consumo e a Índia um menor, certo? E aqui vem a pergunta que aí eu vou ver quem é que tá ligado na matéria, quem é que tá estudando de verdade. Vou até me jogar aqui para cima no meio, que é para te olhar bem na tua cara, assim, ó, para ver a tua cara agora quando ver a resposta. Estabeleça relações entre a situação informada no gráfico e a filosofia dos cínicos, que dizia o quê? Que a gente tinha que ter uma vida mais simples, sem luxo, sem excessos, né, para ser feliz e livre. Pense nos índices de consumo de cada país e reflita, ou seja, pense sobre a real necessidade de cada um deles. Senhor, tem uma resposta certa, isso aí não é uma resposta pessoal? Tem uma resposta certa, gente. Por que tem uma resposta certa? Porque tu está comparando uma informação que está num gráfico com o pensamento de uma linha filosófica. Tu não pode simplesmente dar a resposta que tu bem entender. Tem que estar de acordo uma com a outra, certo? Tem que pensar a respeito das duas informações que tu tem e chegar no consenso final. Que seria... Olha ali. Ih, não quer entrar? Ah, entrou. O cinismo defendia que o ser humano deveria ter uma vida simples, respeitando sua natureza. Que, segundo eles, era de não ter posses, de ser simples, de viver, de ter o que comer, dormir e se abrigar. Fechou. Segundo essa corrente filosófica, esse pensamento filosófico, o homem precisaria de pouca coisa para viver bem e feliz. Assim, se os fundadores do cinismo estivessem presentes hoje em dia na sociedade contemporânea, né, provavelmente eles iam criticar o modo de vida atual que a gente tem. Que nós aqui no Brasil, que nós nos Estados Unidos, nós humanidade, tá? No planeta Terra. Com certeza eles iam criticar o modo de vida que a gente tem hoje em dia, caracterizado o quê? Pelo consumo, pelo excesso, por ter muito, né? Que, segundo eles, era desnecessário a conservação da vida. O homem viveria com menos. E essa situação, de acordo com o pessoal do cinismo lá, com os cínicos, afastaria o ser humano, né, das suas tendências naturais, o que faria o ser humano triste. E aí fica a reflexão.
Será que, muitas vezes, porque nós não temos determinadas coisas, eu não tenho o videogame da última geração, ou eu não tenho o último celular que foi lançado, ou eu não tenho aquele tênis, ou eu não tenho aquela roupa de marca. Será que é isso que vai te fazer feliz? Será que quando tu chegar, será que não tem, existe uma certa razão no pensamento dos cínicos? Será que quando tu chegar a ter esse objeto, eu sempre quis ter um marca-texto rosa pink aqui, ó. Sempre quis ter. Aí o dia que tu tem o marca-texto rosa pink, tu vai dizer o quê? Pois é, agora eu preciso de um verde. Agora eu preciso de outra cor, e de outra cor, e de outra cor, e de outra cor. Quando a pessoa está com o pensamento focado só em possuir, em ter, acaba se tornando escravo do seu desejo. A gente já falou sobre isso também nos textos do plano 2. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido. Vamos para o nosso slide de despedida aí, que já está ficando padrão. O próximo slide eu vou ter que fazer de outro formato, né, professor? Tem que mudar as cores, mudar alguma coisa aí. Deixa de ser sem vergonha aí e não querer fazer um negócio mais bonito aí para a gente olhar. Tá certo? Então, qualquer dúvida, entra em contato pelo WhatsApp. Pode chamar lá no privado, não tem problema, eu vou te responder. Se tu me mandar mensagem de manhã, dificilmente eu vou te responder, porque eu estou trabalhando para outra escola. De tarde, eu vou estar à tua disposição. Tá certo, pessoal? Bom trabalho a todos. Sigam firmes nos estudos. Até mais. Fui!